último século, esconderam-se atrás da cortina de ferro incontáveis segredos. Caso em estudo, uma série de incidentes misteriosos ao longo de 50 anos, que muitos dizem incluir acidentes com OVNIs, confrontos aéreos e engenharia reversa na mais secreta de todas as bases militares da ex-União Soviética. Kapustin-Yar. Muitos dizem mesmo que esta base foi o palco de um incidente misterioso que teve lugar em 1948. O despenhamento espetacular de um OVNI. Estávamos em 1948 e, de repente, um cilindro aparece sobre a base aérea mais sensível da Rússia. Não há dúvidas que Stalin estava interessado em OVNIs despenhados e em tecnologia alienígena. Não há nada em que eu acredite simplesmente. Neste caso, eu sei que os OVNIs estiveram em Kapustin-Yar. Kapustin-Yar estava no topo da lista das instalações que os Estados Unidos estavam a controlar na Rússia. Atravessem connosco o arame farpado de Kapustin-Yar, enquanto revelamos pela primeira vez os relatos secretos e detalhados deste despenhamento de um OVNI. Será que a pesquisa que sucedeu a este acontecimento ajudou os russos a ganhar a corrida espacial? Tenho a certeza que os russos fizeram o que puderam para converter tudo aquilo a que podiam chegar, quer fosse americano, alemão ou extraterrestre. Desde filmagens de reconhecimento nunca antes vistas desta base secreta, É a primeira vez que alguém fora da CIA ou da comunidade dos serviços secretos tem acesso a estas fotografias de reconhecimento de Kapustin-Yar. a um olhar exclusivo às profundezas do Centro de Pesquisa de OVNIs de Kapustin-Yar. E enterraram na base as instalações mais secretas. O incidente que ocorreu em Kapustin-Yar em 1948 permanece um enigma da era soviética. Um evento a que os pesquisadores de OVNI chamam o Roswell russo. O Roswell russo. Esta é Kapustin-Yar, uma instalação militar localizada a cerca de 97 km a sudoeste da antiga Stalingrado e a cerca de 805 km a sul de Moscovo. Construída sob a direção pessoal de Stalin, é a maior e mais antiga instalação militar da Rússia. As suas atividades, nos últimos 60 anos, alimentaram controvérsias sobre o que se passará realmente por trás destas paredes. Kapustin-Yar, ou Vladimirovka, como lhe chamaram inicialmente, foi a primeira e ainda é a mais importante base espacial russa. Eu sou Vladimir Semenov e trabalho para o KGB há 26 anos. Kapustin-Yar era tudo ultra-secreto, não havia nada que não fosse ultra-secreto. Eu sou Sergei Khrushchev, filho do ex-primeiro-ministro da União Soviética, Nikita Khrushchev. Menos de um ano após o despenhamento em Roswell ter preenchido as manchetes dos jornais em todo o mundo, muitos acreditam que esta base russa passou pelo seu próprio encontro com extraterrestres e também pelo seu próprio despenhamento. 19 de junho de 1948, ao fim da tarde. De acordo com os relatos, os controladores de tráfego aéreo de Kapustin-Yar veem um objeto estranho surgir no ecrã do radar. No mesmo momento, o piloto de um MiG, a cerca de 10 km de distância da base, observa um OVNI com a forma de um charuto, mesmo à sua frente. Ele informa a base que está a ser cegado por uma luz brilhante. Um piloto russo encontrou um OVNI em 1948 e tentou atacá-lo com consequências extremamente infelizes para ambos. O piloto foi cegado por raios de luz que emanavam do OVNI. Acredita-se que o piloto, sob ordens diretas do chefe supremo da Força Aérea Soviética, Zygarev, enfrentou o OVNI durante 3 minutos até lançar um míssil que conseguiu finalmente abater o objeto. Mas ao contrário de Roswell, este acidente nunca chegou aos jornais. Estamos em 1948, numa base aérea secreta. De repente, um cilindro aparece sobre a base aérea mais sensível da Rússia. Aparentemente, os OVNIs lutam com os MiGs. É uma disputa renhida. Os pilotos russos são bons. Imaginem este avião mesmo por cima do objeto. O MiG dispara os seus mísseis ao mesmo tempo que um raio de partículas faz explodir o MiG. E são os dois abatidos. Os relatos sugerem que o piloto, encadeado na sua tentativa final de recuperar o controle do MiG, foi atingido pela arma do objeto e sucumbiu com o seu avião.
O que foi que os extraterrestres usaram? O que estavam a disparar? Provavelmente estavam a usar uma arma com um raio de partículas. Sabemos o que o MiG usou. Era aquilo que os russos usavam na altura. O MiG disparou rockets e uma versão muito rudimentar de um míssil. O MiG conseguiu quebrar a cápsula antigravidade que rodeava o objeto em forma de charuto. Este já não se conseguiu manter no ar e despenhou-se. E as equipas de salvamento russas exultaram com a sua primeira nave espacial. Lançaram-se sobre ela e levaram-na para um subterrâneo, para Zitkur. Assim começa o programa secreto russo. Eu sou Bill Burns, editor da revista UFO. Sejamos francos, todos querem deitar as mãos a um disco voador, às suas armas maravilhosas e ao seu sistema de defesa. Eu sou Stanton Friedman, físico nuclear, conferencista e especialista em OVNIs. Este acidente de 1948 é um dos muitos acontecimentos estranhos que transformaram Kapustin Yar numa versão ainda mais mística de Roswell e da Área 51, na América. Os soviéticos tinham de deitar as mãos àquilo que nós tínhamos. Tínhamos o incidente de Roswell e tínhamos uma quantidade de tecnologia que desenvolvemos no início da década de 60 graças a Roswell. Os russos não tinham isso. Como é que se consegue essa tecnologia? Não cai simplesmente do céu. Vamos atrás dela. E os russos foram atrás dela embarcando em missões suicidas. Tudo o que pudessem fazer para pôr os pilotos dos seus MiGs a disparar contra naves extraterrestres era aceitável. Kapustin Yar foi mantido em segredo desde a época da sua construção, no início da década de 40. Diz-se que foi para lá que enviaram os investigadores, cientistas e especialistas militares mais proeminentes para desenvolver armas e tecnologias secretas para a Guerra Fria. Sei tudo porque passei lá meses e anos a trabalhar, testando os nossos mísseis de cruzeiro concebidos pelos soviéticos para afundar os porta-aviões americanos. Kapustin Yar estava numa lista muito restrita de instalações de que os serviços secretos americanos queriam ter imagens. Passavam-se lá essencialmente três coisas. Testavam mísseis terra-ar, mísseis balísticos e também os mísseis de lançamento aéreo e de cruzeiro. Todas estas três coisas se passavam no mesmo local e daí a sua importância para os serviços secretos americanos. Na verdade, a construção da base foi tão secreta que quando as Forças Armadas russas pensaram que uma pequena cidade nas redondezas poderia estar próxima demais, os habitantes foram evacuados e ela foi simplesmente eliminada. O nome da cidade era Zitkur. Zitkur era uma pequena cidade que ficava a apenas alguns quilómetros do complexo de Kapustin Yar. Provavelmente o que aconteceu foi que os soviéticos acharam melhor fechar a cidade para que as pessoas não pudessem ver o que estava a ser testado. Muitos investigadores pensam que o nome Zitkur foi subsequentemente atribuído ao Centro de Pesquisa Extraterrestre Subterrâneo sob Kapustin Yar. Pensa-se que há em Zitkur e em Kapustin Yar um armazém de OVNIs despenhados e dos corpos dos visitantes e membros da tripulação. Zitkur é semelhante à base da Força Aérea de Nellis, na Área 51, em Groom Lake, no Nevada. Países diferentes têm sítios variados para onde levam sua tecnologia extraterrestre. E o que fazem com ela é tentar descodificá-la, ver como é e como se pode adaptar à nossa. Mas muito antes do acidente de 1948, a área à volta de Kapustin Yar e os céus da Rússia foram palco de outros encontros bem documentados e assustadores com OVNIs. Alguns remontam a um tempo em que aquilo que nós conhecemos como Rússia nem sequer existia. A Rússia é um país enorme. Eu diria que há milhares de anos que têm sido observados OVNIs sobre o seu território. Eu sou Paul Stonehill, coautor do OVNI URSS. Um desses encontros, que é bastante famoso, foi observado em 1950 d.C. por um viajante internacional da altura, Ibn Fadlan. Ele e os seus acompanhantes observaram acontecimentos estranhos no céu que os assustaram imenso. Mas os habitantes locais riram-se deles e disseram: vemos-los frequentemente, batalhas aéreas, seres a lutar uns contra os outros, naves estranhas, algo semelhante a uma cena de batalha de um filme moderno da Guerra das Estrelas, coisas espantosas. Segundo a lenda, as espetaculares batalhas aéreas que se desenrolaram nos ares deram força e coragem aos guerreiros árabes para derrotar os seus inimigos durante as lutas que se seguiram.
No século XVIII, a Rússia experimentou uma série de visões de OVNIs. Estes objetos eram descritos por aqueles que os avistaram como bolas de fogo com a forma de cometas. O mais famoso de todos foi o incidente de Robo-Zero, quando um disco muito pouco comum, um disco em fogo, chegou à zona de um lago no norte da Rússia. Uma testemunha fez o seguinte relato. No 15º dia de agosto do ano de 1663, ouviu-se um enorme estrondo vindo dos céus. Por volta do meio-dia, desceu uma bola de fogo sobre o Robo-Zero, do mais claro dos céus. À frente da bola, projetavam-se 2 raios de fogo. Moveu-se de sul para o oeste e estava a cerca de 500 metros de distância quando desapareceu. Mas voltou uma vez mais, permanecendo sobre o Robo-Zero cerca de 1h30 e enchendo de grande terror todos os que a viram. Este documento acrescenta detalhes de pescadores queimados pelo lago em chamas, juntamente com peixes que se atiram para a terra para escapar à bola incandescente. Histórias como as de Robo-Zero eram comuns na Rússia pré-revolucionária e fora da Rússia na Europa. Quando falamos especificamente de visões nos territórios da União Soviética, as percentagens são muito altas. Mais de 50% destas visões de OVNIs descrevem uma espécie de esfera incandescente. Outra visão extraordinária teve lugar em Moscou em 1892. O relato de uma testemunha foi publicado mais tarde na edição de 17 de março de 1892 do jornal soviético Svet. O pilar de luz estava apontado à terra, formando um feixe de raios com a forma de um cone, com a cor normal das chamas. O brilho era considerável e podia por vezes ser comparado ao brilho de um candeeiro elétrico da rua. O ponto do qual os raios provinham nunca se moveu, e os raios puderam ser observados por um período de 20 a 25 minutos. Enormes bolas de fogo foram observadas sobre a Rússia durante séculos, mas nenhum incidente foi maior ou mais devastador do que aquele que atingiu a floresta de Tunguska, na Sibéria, em 1908. E claro, uma das teorias que surgiu foi que não era um cometa, nem um meteorito. Era, na realidade, uma nave espacial. Hurtling through the solar system, a speck of cosmic dust strikes the Earth. Commonly, these meteors are vaporized by friction in the atmosphere. This is part of the story of one that wasn't. A meteor that landed in 1908 in Siberia with the destructive force of a cannonball. 30 de junho de 1908, cerca das 7 da manhã, a tranquila floresta de Tunguska, na Sibéria, foi atingida por uma explosão ensurdecedora que abalou a Terra. A explosão tinha a força de uma bomba de hidrogênio de 40 megatoneladas. Árvores enormes rebentaram como pequenos rebentos enquanto a explosão devastava a densa floresta. Os efeitos da explosão foram sentidos em sítios distantes e foram primeiramente atribuídos ao embate de um meteorito gigante com a Terra. A minha conclusão pessoal é que isso foi a natureza a exibir-se. Não houve nada de racional no que lá aconteceu. Não foi um rocket, não foi nenhuma bomba enviada para nos avisar que os extraterrestres nos estão a observar, a nós, terráqueos. Mas a dúvida dos investigadores de OVNIs é se esta explosão devastadora foi causada por um meteorito. Porque não se encontraram crateras nem na zona, nem nas áreas que rodeiam Tunguska. É algo que os cientistas de hoje têm dificuldade em explicar. Foi, chamemos-lhe uma explosão, embora algumas pessoas lhe chamem uma implosão. Quilómetros inteiros de floresta foram destruídos. O acontecimento causou alterações no campo magnético do nosso planeta. A versão académica concorda que o que aconteceu em Tunguska foi causado por um meteorito. Mas há muitos factos que apontam para a ideia de que terá sido exatamente o contrário. Um voo guiado e irracional. Fez uma curva que é algo que um objeto natural ou um meteorito não poderia ter feito. O que seria que poderia ter causado aquele tipo de destruição sem deixar uma cratera? Os investigadores de OVNIs atuais não foram os primeiros a suspeitar que o que aconteceu em Tunguska foi causado por algo diferente de um meteorito. Há relatos que sugerem que Stalin acreditava que a explosão de Tunguska fora causada pelo lançamento de um OVNI de uma espécie de arma experimental. Stalin estava interessado em recolher informação para determinar se os OVNIs representavam um perigo imediato para a segurança soviética.
Foi por isso que usou alguns dos seus cientistas mais proeminentes para lhe darem um relatório. Cientistas como Korolev estudaram o material dos OVNIs. Sergei Korolev, um dos cientistas mais conceituados da União Soviética, tornar-se-ia o pai do programa espacial russo e o homem responsável pelo Sputnik. Juntamente com Stalin, estava determinado a resolver o mistério de Tunguska. Estas observações levaram-no a financiar uma expedição ao local onde ocorreu o incidente de Tunguska. Sergei Korolev usou o seu próprio dinheiro para enviar uma expedição de helicóptero para a área de Tunguska. Korolev nunca se encontrou com Stalin. Houve alguns investigadores que tentaram provar que Korolev se encontrou com Stalin, mas não encontraram qualquer registro. O próprio Stalin presumiu que só se podia ter tratado de uma nave espacial. Queria encontrar os fragmentos daquela nave, remontá-la e recriar o objeto para fins militares. Inicialmente, Korolev concluiu que muitos dos vestígios físicos em Tunguska ainda eram visíveis. Mas a descoberta mais chocante surgiu sob a forma de partículas metálicas radioativas encontradas no local, destroços não característicos de qualquer asteroide ou meteorito. Se atravessa o caminho aéreo de Tunguska e se continua para lá na zona de impacto, alcança-se uma área que os investigadores de OVNIs russos chamam o Cemitério do Diabo. É uma área de 300 metros quadrados onde não cresce uma única planta e onde os animais morrem. Tem também um nível de radioatividade mais elevado do que é normal. Esta é uma consequência daquilo que provavelmente é um fragmento metálico radioativo do acidente. Registaram-se alguns níveis de radiação. Os meteoritos não descem com aquele nível de radiação. Portanto, uma das versões é que foi uma nave-mãe que explodiu. Acredita-se que Korolev tenha dito em privado a Stalin que o incidente em Tunguska tinha sido efetivamente causado por um OVNI, de que ainda havia fragmentos espalhados na área. No entanto, no seu relatório oficial secreto, diz que Korolev contou uma história muito diferente. A versão oficial era que Tunguska fora o resultado de um meteorito gigante. O propósito era que se a informação servia à burocracia, muito bem, senão não existia. Então, para onde foram levados os fragmentos radioativos de Tunguska? Acredita-se que as provas foram levadas para a base subterrânea de Kapustin Yar, Zitkur. Cada país tem locais diferentes para guardar a sua tecnologia alienígena. Os soviéticos tinham um em Zitkur, que era onde podiam tentar descobrir que tecnologia era aquela e como é que podiam usá-la. E evidentemente que a segurança à volta dessas bases é muito severa. Estaria a equipa de cientistas de Stalin no laboratório subterrâneo a utilizar os OVNIs despenhados para melhorar a sua defesa inexperiente contra mísseis e programas espaciais? Eles tinham um grupo de pessoas à cabeça do projeto que impulsionaram verdadeiramente o grupo espacial. Eu sou Fred Kulik, da Caltech. Os líderes do programa espacial tinham ligação direta com Stalin e mais tarde com Khrushchev. Na sua tentativa de adquirir tecnologia alienígena que conseguisse vencer os americanos na corrida ao espaço, relatou-se que os oficiais soviéticos ordenaram aos pilotos dos MiGs que abatessem OVNIs numa época tão remota como a Segunda Guerra Mundial. Pouco tempo antes da queda do Roswell russo, em 1948. Isso dá-nos uma preocupação dupla relativamente aos OVNIs. Primeiro, quer-se a nova tecnologia para superar a tecnologia aérea do inimigo. E segundo, é necessário estar atento ao aparecimento de nova tecnologia vinda deles. De qualquer das maneiras, quer-se que os nossos os abatam. À medida que se espalhou a notícia de que os destroços dos OVNIs de Tunguska estavam a ser analisados em Zitkur, os inimigos russos da Guerra Fria estavam cada vez mais intrigados por aquilo que se poderia estar a passar por cima e por baixo da base militar ultra-secreta. Nos anos 50, a CIA tinha agentes na União Soviética que os informaram da presença de OVNIs. A CIA estava muito interessada no que estava a acontecer na União Soviética. Na fase inicial da Guerra Fria, a base militar de testes de Kapustin Yar tornou-se uma zona fervilhante de atividade secreta. Atividade que envolvia armamento avançado, mísseis e testes de rockets.
Depois da Segunda Guerra Mundial e do desenvolvimento da bomba atómica, a Rússia não foi capaz de construir pequenas armas atómicas. Então construiu foguetes gigantes para as transportar, ao contrário dos Estados Unidos. Nós ainda tínhamos alguns mísseis bastante grandes e podíamos reduzir as coisas até certo ponto. Porém, desde o início, a Rússia criou foguetes enormes e isso deu-lhe um avanço no programa espacial. Os russos tinham um dos artigos mais assustadores que eu vi num dos 20 arquivos que visitei. Dizia que os russos tinham feito em 18 meses mais progressos do que tinham previsto fazer em 5 anos no que toca ao desenvolvimento do armamento nuclear e nos métodos de o lançar. Isto foi em 1951. No início da década de 50, os rumores de atividade alienígena e experiências em Kapustin Yar tinham de facto ultrapassado as fronteiras soviéticas. Notícias alarmantes que alguns dizem que levaram os Estados Unidos a investigar, de uma vez por todas, se os soviéticos tinham posto as mãos em tecnologia extraterrestre. Kapustin Yar ou Zitkur eram do mais elevado interesse para a nossa vigilância militar, assim como a Área 51 e a base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Los Alamos, eram do mais elevado interesse para a vigilância militar deles. Tim Brown é um analista avançado na Global Security. A sua especialidade é a interpretação de satélites ultra-secretos e a espionagem de imagens de agências, quer privadas, quer governamentais. Kapustin Yar estava na lista das instalações que os serviços secretos americanos estavam a controlar na Rússia. E isso é evidente pelo simples volume de documentos não secretos que estão disponíveis, que mostram que havia um interesse crescente no que se passava naquele local. Pouco depois dos Estados Unidos terem desenvolvido o seu equipamento de espionagem mais sofisticado até à data, o avião de reconhecimento U-2, para onde havia de ser a sua primeira missão? Kapustin Yar. Esta é a primeira vez que alguém fora da CIA ou da comunidade dos serviços secretos vê estas imagens captadas pelo U-2 de Kapustin Yar. Estas fotos de reconhecimento do U-2, nunca antes vistas, fornecem uma visão detalhada desta base militar dissimulada. Olhando para as imagens que organizamos para este projeto, uma das coisas em que se repara é a diversa atividade em diferentes locais de teste e em momentos distintos. Aqui os russos não testavam apenas mísseis, também treinavam as suas tropas. Portanto, há exercícios com mísseis, preparações para testes e lançamentos de teste sempre a acontecerem neste local. De acordo com uma informação conjunta de 1 de dezembro de 1960 do Exército, da Marinha e da CIA, Kapustin Yar era um complexo de testes com cerca de 36 mil metros quadrados, descrito como um local de elevado interesse para a comunidade de serviços secretos. Continha, na altura, pelo menos 4 complexos de lançamento de mísseis balísticos, 14 rampas de lançamento, uma instalação de radar de precisão, 3 pistas de 10.700 metros e inúmeras áreas estranhas não identificadas. Mas o que o reconhecimento do U-2 não pôde revelar pode agora ser visto pela primeira vez nesta visita exclusiva aos subterrâneos daquilo que foi talvez o centro nevrálgico de toda a atividade soviética relacionada com OVNIs, Zitkur. Esta interpretação, baseada em relatos e desenhos do perito russo em OVNIs Anton Afalov, vista pela primeira vez no Ocidente, é possivelmente o primeiro olhar de sempre sobre esta instalação secreta, críptica, 400 metros abaixo de Kapustin Yar. Digamos que tem a sorte de ir lá abaixo, ao mais secreto laboratório de OVNIs russo. Não tem tecnologia de ponta, nem está maravilhosamente iluminado. É úmido e escuro, é russo, está extremamente compartimentado. É como um centro comercial subterrâneo. Só que neste centro comercial há divisões onde se desmonta e volta a montar tecnologia exótica. Neste cubículo fazem-se autópsias a corpos extraterrestres. Naquele reconstroem um motor. Depois, tem estas fantásticas máquinas aparatosas. O que são? São máquinas para testar vários componentes. E por último, encontram-se estes enormes hangares subterrâneos. O que nos surpreende é que não haja aviões nos hangares. Há estes objetos longos, com forma de charuto e de cilindro, parcialmente desmontados porque tiveram acidentes. E os investigadores vão tentar aproveitar a tecnologia. Era isso que veria nesta base. É esta a localização secreta para onde foram levados os destroços do despenhamento do Roswell russo em 1948, juntamente com fragmentos do OVNI de Tunguska?
Não posso negar os rumores dos alegados OVNIs capturados. Os soviéticos tentaram recuperar fragmentos perdidos dos seus testes secretos. E seria conveniente para eles dizer que capturaram OVNIs, que têm um OVNI em seu poder. Mas por que manteriam o segredo tão bem guardado? E será que esta instalação experimental, fortemente guardada, especializada em engenharia de investigação, foi concebida para destruir os Estados Unidos? Se Kapustin Yar é o sítio onde se fazem os trabalhos mais avançados com mísseis, aviação, armamento, armas de laser e todo esse tipo de coisas, onde se necessita de alta segurança e boas acomodações para cientistas e instalações informáticas superiores, então é normal que seja aqui que estejam a fazer a sua pesquisa, a pesquisa avançada em OVNIs. Não a reunir casos isolados de contacto com OVNIs. É natural fazer isso. E é claro que teria bases subterrâneas. Teria proteção contra a aviação intrusa e estaria à espera dos aviões de reconhecimento. Outro aspecto misterioso de Kapustin Yar são os inúmeros padrões estranhos no chão. Terão Stalin e Korolev concebido estes padrões estrategicamente para atrair OVNIs para a base? Alguns investigadores acreditam que os russos foram buscar a ideia às civilizações antigas, cujas pirâmides se afirma terem sido construídas com formas geométricas e padrões concebidos para atrair seres de outros mundos. Observando Kapustin Yar do céu, há muitos edifícios e marcações, padrões que à vista desarmada podem parecer estranhos a este planeta. Podem parecer algo que se veria na América do Sul, nas culturas dos maias ou talvez círculos em colheitas. Entre os alegados acidentes com OVNIs e a sua pesquisa ultra-secreta, como é que os russos beneficiaram dos seus avanços em Kapustin Yar? Now there was a new date for Russian youngsters to remember. October 4, 1957, when Sputnik, the first Earth satellite, was launched. 4 de outubro de 1957. O programa espacial da União Soviética coloca em órbita com sucesso o primeiro satélite artificial do mundo. In the history of the Earth, no other event had captured the imagination of so many people as this first step into space. 4 anos mais tarde, os russos voltam a vencer os americanos lançando Yuri Gagarin no primeiro voo tripulado para a órbita da Terra. 2 feitos que colocam a União Soviética à frente na ultra-competitiva corrida espacial. Fomos os primeiros. Durante os 10 anos seguintes, em cada passo da corrida, diria eu, os soviéticos estiveram à frente dos Estados Unidos. Primeiro homem no espaço, primeira mulher no espaço, primeiro passeio no espaço, primeiro encontro no espaço, primeira aportagem no espaço e por aí fora, até ao lançamento do Vai e Vem em 1981. Tenho a certeza que os russos fizeram todos os possíveis para adaptar tudo aquilo a que puderam deitar as mãos, quer fosse americano, alemão ou alienígena. A maior autoridade em OVNIs na Rússia é um homem tão lendário e popular no país que é conhecido apenas pelo seu apelido. A Jaja. Há um grupo de americanos a filmar pela primeira vez neste local de aterragem de OVNIs. Ele tornou-se muito popular no auge da atividade alienígena na União Soviética, nos finais da década de 60 e na década de 70. Nessa altura não era permitido falar disto. A Jaja convidou o canal História para uma visita exclusiva a um alegado local de despenhamento de um OVNI, não muito longe da localização do Roswell russo de 1948. Para isso, tem de ir para aquele local específico. Usando 2 varas de cobra, a Jaja inicia a visita testando a energia do local que o sítio do despenhamento ainda hoje emite. Aqui está, um sinal negativo aqui mesmo. Ali embaixo, por aí. Aqui, neste local, despenhou-se um disco voador.
Primeiro vou atravessá-la direito, depois vou na perpendicular, depois vou pelas diagonais. É aqui que começam os limites. Bem, vou em direção ao centro. Neste centro, vemos muitas plantas crescidas e compactas. E o mais importante é que, aqui, mostra um sinal positivo. Agora vamos em direção ao limite. Agora estão neutros. E aqui está o outro lado dos limites. Desde aqui até ali. Agora vou afastar-me do centro na direção oposta. A Jaja percorre a área de aproximadamente 30 metros por 6, onde o OVNI em forma de charuto se terá despenhado em 1961. De novo, agora vamos para trás, sinal positivo, sinal bastante forte. Veem como se estão a voltar? É muito positivo. Vamos voltar. Negativo. Aqui está. Vêem? Aqui é onde está o limite. Temos um ponto aqui, outro ali, um terceiro ponto e um quarto. Os animais evitam este local, passam à volta. E o gado não come aqui. Há aqui uma energia desconhecida que, como mostra a experiência, afeta as pessoas de forma negativa. A pulsação muda, os batimentos cardíacos mudam, fica-se com falta de ar e começa-se a suar. Não recomendo a nossa permanência aqui por muito mais tempo, porque já é prejudicial. Vamos embora para um sítio normal, onde nenhuma força desconhecida nos influenciará e agirá sobre nós. O relato da Jaja deste despenhamento foi corroborado por uma moradora da aldeia adjacente, Sodnia, que depois de ver a Jaja, relatou ter visto o acidente da sua janela, que está a pouco menos de 180 metros de distância do local. Eram 4 ou 5 da tarde. E de repente a minha mãe gritou. Ela disse, olha para aquilo. Havia uma espécie de bola, uma esfera que voava. E depois disse, provavelmente é um disco voador. E era uma esfera grande, vermelha e em fogo, que passou por aqui a voar. A esfera foi para ali, para lá dos carris dos comboios, até ao vale do rio Skodnia, lá para baixo, para lá do rio. Peritos como a Jaja acreditam que acontecimentos como este e como o Roswell russo, em 1948, provocaram a abertura de uma caixa de Pandora sobre Kapustin Yar, levando àquilo a que alguns chamaram uma guerra nos céus da Rússia. Os pilotos recebiam frequentemente ordens de terra para defender o espaço aéreo e abater ovnis. E outras vezes os ovnis atacavam de forma aterradora. Aquilo que me intriga mais nos russos são as aparentes batalhas entre ovnis. Li diversos relatos disso. Muitos deles travaram batalhas. A prova mais irrefutável dos encontros entre MiGs soviéticos e ovnis sobre Kapustin Yar chega-nos em primeira mão da mais famosa de todos os pilotos de testes soviéticos, Marina Popovich. Uma heroína nacional, uma cosmonauta. Talvez o Chuck Yeager da Rússia, diz ter testemunhado batalhas reais entre pilotos soviéticos e ovnis. Um incidente em 1964 ocorreu durante uma missão de treino da Força Aérea Soviética. Alexander Kapagan era o comandante de um esquadrão, bem como piloto de instrução numa das escolas de voo. Um dia, quando estava a voar com um cadete, foi atacado por um OVNI e iniciou um mergulho em espiral. Noutra expedição militar ultra-secreta, em 1980, a coronel Popovich encontrou múltiplos objetos não identificados nos céus da Rússia. Vi 3 bolas de fogo, 3 luzes espantosas sob a forma de triângulo e observei-as enquanto se afastavam. Outro piloto de testes dos MiGs, o coronel Vyatkin Lev Mikhailovich, concordou em fazer o relato na primeira pessoa para as nossas câmaras pela primeira vez. 7 de agosto de 1967, 18h30. O coronel Mikhailovich informa que o seu MiG foi momentaneamente capturado em pleno ar por um OVNI. Quando estava a fazer um movimento aéreo para a esquerda, vi de repente uma luz vinda de cima.
Este grande disco começou a iluminar-se lentamente e tive apenas tempo para inclinar o avião. Mas a asa bateu no raio de luz. O avião agitou-se e os mostradores e os instrumentos começaram a mover-se da direita para a esquerda. Foi como se o raio de luz se dissolvesse em pequenos pontos brilhantes. Imagina a minha surpresa quando Mikhail, o meu técnico, disse: Mikhailovich, a asa do avião está a brilhar. Uma semana depois de estar recolhida no hangar, a asa esquerda ainda brilhava com uma luz branca. Lavaram-na com querosene e pouco depois disso o brilho desapareceu. Felizmente, o encontro entre o coronel Mikhailovich e o OVNI nos céus de Kapustin Yar não acabou de forma tão trágica como o famoso encontro de 1948 nos mesmos céus. Não tive medo. Estava intrigado. Estava particularmente admirado por o raio de luz se ter revelado duro, pois senti o impacto. Enquanto os relatos de OVNIs continuavam a chegar ao governo soviético, vindos de civis e oficiais militares, o KGB ocupava-se ocultando os relatos, silenciando aqueles que os faziam e segurando a imprensa. Mas, entretanto, a agência de espiões estava a criar um relatório oficial de atividade de OVNIs na União Soviética que recebeu o nome de Arquivo Azul do KGB. Os americanos nunca vão entender isto, porque é necessário estar dentro do KGB para saber o poder que o KGB tem. E na época de Stalin, o KGB era inacreditavelmente poderoso. Pesquisado e elaborado nos 20 anos que distam de meados da década de 60 a meados da década de 80, o Arquivo Azul do KGB foi uma das mais extensas explorações de OVNIs alguma vez elaboradas por uma agência governamental. O Arquivo Azul do KGB é uma compilação de documentos de 124 páginas publicada em 1990. Acredito que isto não seja tudo o que o KGB possuiu, e não sou o único. O Arquivo Azul compilou milhares de relatos de visões de OVNIs, lutas e despenhamentos, todos descritos com bastante detalhe. De acordo com o Arquivo Azul, os moradores de uma dúzia de localidades próximas das portas de Kapustin Yar testemunharam recentemente, em 21 de março de 1990, a mesma visão de um OVNI entre as 10 e as 11h30 da noite. O que se segue pertence ao relato escrito de um responsável por assuntos internos do KGB. Depois de obter informação mais exata, estabeleceu-se que um número bastante grande de moradores de cidades vizinhas testemunhou a proximidade de um OVNI, e em muitos casos mesmo dois. Uma testemunha viu um raio de luz emitido do objeto que iluminava a superfície da Terra. Se há tantos rumores e conversas sobre OVNIs, mais cedo ou mais tarde, o governo vai questionar os seus serviços secretos. Expliquem lá o que se passa, rapazes. E o KGB teve de criar este arquivo com todas as declarações de testemunhas que viram ou pensam que viram. É possível que este incidente, em 1990, tenha sido um simples teste militar comandado por Kapustin Yar? Ou foi outro incidente envolvendo OVNIs? Se a União Soviética não tivesse sucumbido ao seu próprio peso no início da década de 90, os relatos assustadores a que acabou de assistir sobre encontros imediatos de primeiro grau em e à volta de Kapustin Yar teriam permanecido mais um dos segredos da era soviética. É diferente, porque esta época é diferente. Se falar com a geração mais velha, sim, claro, sem dúvida nenhuma. Mas hoje em dia é completamente diferente. A geração mais nova vive noutra sociedade e tem muito mais liberdade. Esta nova liberdade na Rússia ajudou os produtores deste programa a adquirir, através de canais oficiais, as filmagens dos militares soviéticos que está prestes a ver. Nos anos 50 e 60, os militares soviéticos passaram por uma série de lançamentos falhados de rockets e de testes de mísseis que resultaram num desastre após outro na base. Foram simplesmente acidentes? Ou ataques de retaliação dos OVNIs? Ouvi uma história que não fala por si e geralmente não fala de mitos. Ouvi contar que 4 veículos de lançamento foram destruídos nas suas pistas por extraterrestres, porque insistiam em tentar abater os discos voadores. Afastado há 45 anos, um operador de câmara militar soviético captou os efeitos posteriores daquilo que parecem ser 2 OVNIs com a forma de bolas de fogo, que presumivelmente se despenharam a 3 de junho de 1960. Ao que sabemos,
Nenhuma só pessoa fora do KGB ou do exército soviético viu alguma vez estas filmagens. 3 bombeiros do Exército Vermelho são vistos a fugir desta bola de fogo maciço que, de acordo com os relatos, continua a expandir-se, provocando outras explosões na área durante mais de 1 hora. Acredita-se que um dos OVNIs com forma de bola de fogo destruiu 3 rockets soviéticos nas suas rampas de lançamento, enquanto os outros alvejaram e destruíram um depósito de combustível para rockets. Tudo a metros de Zitkur, as instalações subterrâneas da pesquisa de OVNIs. Os destroços carbonizados dos 2 alegados OVNIs vistos aqui foram rapidamente enviados para Zitkur. Imagina a Terra como uma colónia subdesenvolvida. Assim como os Estados Unidos e a União Soviética travaram batalhas e guerras políticas por outras áreas e territórios, imagine que os extraterrestres querem os nossos recursos. E estão a lutar pela Terra da mesma forma que os Estados Unidos e a União Soviética tiveram conflitos sobre outras regiões depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que todos estes acontecimentos chocantes puderam ser afastados do público durante tantos anos? No tempo de Stalin e nos tempos que se lhe sucederam, tudo era restrito, por isso não era permitido falar sobre isso. No tempo de Stalin, mandavam-no simplesmente para a prisão. Será que se podem explicar, logicamente, todos estes relatos de OVNIs e as provas recentemente encontradas sobre extraterrestres? Ou é possível que coisas estranhas tenham mesmo acontecido na Rússia? O repórter de um dos maiores jornais americanos diz que sim. Em maio de 2005, chegaram relatos ao escritório de Moscovo do Los Angeles Times que um lago a cerca de 3 horas da distância de Moscovo tinha simplesmente desaparecido. Fomos lá porque nos disseram que tinha desaparecido e eu disse cá para mim: não vou seguir esta história. Um lago não desaparece assim. Kim Murphy visitou o local uns dias depois. O seu relato foi publicado na primeira página do jornal a 27 de maio de 2005. Chegámos lá e encontramos um buraco enorme no chão. A única testemunha que viu o que aconteceu disse que tinha chegado ao lago e visto um remoinho de água, como se fosse água a ser despejada de um lavatório. Era uma espiral rápida, tumultuosa, que descia, até que de repente desapareceu. Desde lagos que desaparecem, até bolas de fogo observadas no céu, até relatos de ataques de OVNIs com a forma de charutos, a Rússia continua a ser uma terra de incrível mistério. E enquanto o trabalho secreto continua, até hoje, em Kapustin Yar e em Zitkur, a base continua a ser um para-raios para a atividade alienígena. De acordo com o pesquisador, Kapustin Yar foi palco de um despenhamento em 1989 e, mais recentemente, os destroços de um despenhamento na Polónia, em 1997, foram levados para Kapustin Yar para análise. As atitudes políticas recentes do presidente russo Vladimir Putin levaram a que algumas pessoas no Ocidente acusassem o seu governo de estar novamente a fechar a cortina de ferro sobre a Rússia atual. No dia a dia, as pessoas estão preocupadas e convencidas que a Rússia de Putin é mais autoritária do que foi a Rússia de Yeltsin. O que sei é que a informação sobre OVNIs já não está tão disponível na Rússia como esteve antes. Numa sociedade aberta, perde-se a capacidade de controlar os segredos. Putin saiu do KGB. Ele está a ver muita informação e tecnologia valiosas a ir para fontes privadas. A União Soviética está a fechar-se numa série de áreas, incluindo a dos OVNIs. Pode demorar muito tempo até que a cortina se abra para os laboratórios secretos subterrâneos e revele esta lendária Área 51 russa. E apenas começamos a esgravatar a superfície de um dos mistérios mais intrigantes do Roswell da Rússia. Afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Ver para crer. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.